Oi, gente, tudo bem? Estamos ao vivo aqui na nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre turismo corporativo. Vamos entender como é que funciona esse negócio de prestar serviço aí para empresas. Então, quem quer aprender mais sobre isso, eu vou ter um convidado, ele está há mais de 10 anos aqui na área, uma pessoa super experiente e vai contar para nós como é que funciona isso. Eu trabalho com lazer, não entendo muito de corporativo, então por isso que eu chamei essa pessoa hoje para fazer parte aqui comigo. E eu vou convidar ele já, é o Fábio. Oi, Fábio. Olá, Kelly, tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo ótimo. Já vi que você foi muito gentil, né? 10 anos está sendo bem generosa, já faz 15 já. 15 já? É que eu não queria deixar 15. mais bem. Tá certo. Gente, sejam bem-vindos quem tá entrando aí. Eu tô com o Fábio, a gente vai fazer um bate-papo aqui sobre turismo corporativo. Ele é especialista aí nessa parte de agência que atende empresas. Então, para você que quer aprender mais, fica com a gente aí nessa live. Já pega o aviãozinho, já chama todo mundo aí dos seus amigos. E vamos aproveitar e fazer uma movimentação e tirar, sugar todas as informações que ele tem aí de todos esses anos, né, Fábio? Com certeza, que vocês precisarem de perguntas aí que der para a gente solucionar, estou à disposição. E aí, Fábio, conta pra nós um pouquinho da tua história, tua trajetória, como é que você chegou, como é que trabalha com isso, enfim, conta tudo. Tá bom, vamos lá. Então, meu nome é Fábio Antonúcio, tenho 35 anos, sou CEO da Estábia, da Z Estábia, na verdade, agora. A gente passou por uma fusão durante a pandemia, conto para vocês no decorrer. Sou formado em turismo, então comecei em 2004, mais ou menos, trabalhei em hotelaria. E da hotelaria eu vi que não era uma área que eu gostava, não gostei. Fui morar fora do país, então morei nos Estados Unidos, morei na Itália, na Espanha. E aí quando eu voltei, fui trabalhar numa agência de intercâmbio, né? Porque obviamente que a experiência que tinha internacional era o que daria para fazer. Então comecei lá, não gostei da parte de intercâmbio, fui para a parte de lazer, simplesmente odiei a parte de lazer. Eu E amo aí, lazer. aí que muda as coisas. E quando eu entrei no corporativo, comecei a trabalhar numa grande agência de corporativo, simplesmente me apaixonei pela aquele mercado, pela insanidade que a gente vive todo dia, que eu já conto para vocês. E aí, quando eu comecei a trabalhar com agenciamento corporativo, comecei a trabalhar com financeiro de agências corporativas. Passei por três grandes das cinco grandes agências que tinham no Brasil na época de corporativo e resolvi abrir a minha. Então, o TCC da minha faculdade foi justamente a Estábia. Então, eu fiz Olha, o que TCC bacana, eu não sabia. e não sei se você sabia dessa Não parte sabia da disso. história. Hein? Então, eu me formei em final de 2008. A minha colação de grau foi no dia 9 de janeiro de 2009, a estável de 14 de janeiro de 2009. Então, é a conclusão do meu trabalho de curso. Eu brinco com os professores da época que foi um trabalho bem feito, tanto que está durando aí 13 anos já de estádia. Mas a minha Então, agência é o trabalho de conclusão da pós, né? Do marketing que digital bacana. Que também. legal, que bacana. Viu? Então, Estudar é assim, bom, gente, estudar é estudem. bom, com certeza. E o que tem de diferente do mercado de viagens de lazer para o corporativo? Começa pelo layout da agência, né? Então, quando você vai numa agência de lazer, você tem lá a mesa de atendimento, você tem várias revistas, vários prospectos, imagens, etc. e tal. Corporativo, não. A gente trabalha geralmente com bias, então são várias pessoas, vários atendentes na mesma sala, e a gente tem basicamente atendimento remoto. Então a gente quase não atende ninguém dentro da agência. Então, geralmente em prédios comerciais, né? E a gente atende via WhatsApp, e-mail, via OBT, que é o Online Booking Tool. Então, assim, a parte do corporativo, qual é a grande diferença para o lazer? É a quantidade de tecnologia que a gente tem que ter em conjunto. Então, seja na parte de tecnologia, então assim, a gente tem uma infinidade de pontos, né, a serem discutidos. A questão da agilidade do atendimento. Então, por exemplo, às vezes você pega um pacote de lazer e a pessoa leva uma semana decidindo roteiro, mudando o destino. A Kelly sabe super bem disso, né? Ela é expert no assunto. Corporativo, não. Você parte de uma data fechada, então não tem alteração. A pessoa vai te passar a data de reunião e você tem que fazer a parte de logística para ela chegar lá. O que a gente fala muito é que a gente é responsável
por fazer a logística desse viajante. Ele precisa se preocupar com o que ele vai resolver na região e não como ele vai chegar lá. Então, às vezes, obviamente que não são só capitais. Então, a gente atende, às vezes, cidades de interior, você tem desde um aéreo, você tem aluguel de carro, você tem ônibus, você tem transfer, e aí até chegar no destino, pousadas, hotéis, às vezes até mesmo hospedarias, dependendo da região. A gente atende muita empresa de agroindústria, construtoras, e aí a gente não é todo lugar que tem situações ok em relação à hospedagem, né? Isso mesmo que eu ia te perguntar, porque é um desafio, às vezes achar uma hospedagem numa cidade pequena, que a pessoa quer fazer um turismo de lazer. Imagina negócios. Exatamente. Como é que Quando a você faz gente para fala... achar daí? Tem os fornecedores certos? Vocês Desculpa. fazem acordo direto? Não, é tudo direto. Por quê? Como a gente não tem tempo para esperar o fornecedor, tem várias vezes que os clientes nossos nos ligam, ó, tô chegando no aeroporto, preciso do voo para agora, tem que chegar em Bacarenas, no Pará. É um grande exemplo. Então, como é que você faz para chegar em Bacarenas, para você ter uma ideia? Você vai até Belém, de Belém você tem que pegar um barco, você vai 2 ou 3 horas de barco, aí você chega lá e tem uma hospedaria na cidade que é justamente do prefeito. Então, você liga na prefeitura e pede uma reserva, dá certo. Então, assim, é esse nível que a gente acaba fazendo. Lá, por exemplo, tem uma barragem que foi feita. Então, quando foi feita essa barragem, imagine, mato, não tinha nada. Então, foi criado essa hospedaria justamente para hospedar os engenheiros que estavam indo para a obra, né? Então, a Olha só que gente interessante. acaba tendo que fazer muitos contatos diretos. Então, por exemplo, emissão de aéreo doméstico, a gente emite 100% direto, para você ter uma flexibilidade e uma agilidade no atendimento. Entendi. E para quem está começando, Fábio, o que que você diz? Como é que a pessoa, por onde que a pessoa começa? Ah, eu quero trabalhar com um corporativo. O que que eu faço? Primeiramente, vai num cardiologista ver se está tudo certo. É a primeira coisa que você tem que fazer. Então, assim, Não a assusta, não gente... assusta a galera. Não é assustar, mas assim, é possível todo mundo começar assim, mas é um mercado muito mais complexo do que o lazer. Por quê? A questão da tecnologia. Hoje, sem um OBT, você não consegue trabalhar. E assim, tem 2 níveis de OBT no mercado. Para quem não sabe, OBT é a sigla de Online Booking Tool, vulgarmente conhecido como Self-Booking também. Então, são Tá. sistemas que as empresas elas parametrizam toda a sua política de viagem e ali ela consegue cotar, reservar, passar por fluxo de aprovação, aprovar e aí vem para a gente somente para a parte de emissão. Então, esse é o Hum. formato que é feito. Aí Porém, agiliza o existem dois processo. tipos de OBT. Tem alguns que são free, então que as consolidadoras dão, e tem hoje 2 grandes OBTs no mercado brasileiro, que é o Reserve e o Argo. Posso abrir porque é público. Então, assim, são os 2 principais sistemas de mercado hoje, né? E aí são sistemas extremamente robustos, até mesmo a parte de prestação de contas que você precisa fazer, né? Então, por exemplo, você sai de Curitiba, vai a Colombo visitar um cliente, você vai de carro, tem a parte de quilômetro rodado. Pelo próprio sistema, você liga o GPS do app e você consegue prestar contas do quilômetro rodado e uma alimentação que você teve com o teu cliente. Você não vai ter que juntar aquele monte de notinhas, então você já tira a foto pelo celular, sobe para a planilha e faz. Então, hoje, o que mudou de quando eu comecei há 15 anos atrás? Hum. Hoje não basta ser só um agente de viagem. A gente faz uma gestão estratégica das viagens corporativas. Então, uma gestão de despesas. Você vai além do que só viagem. A gente consegue, por exemplo, analisar se você está visitando um cliente em Belém, se esse cliente é rentável para a tua empresa ou não. Então, vamos supor, ele compra 10 mil reais por mês, você gasta 20 para viajar, puta, não vai viajar, não vai visitar esse cliente, que ele é prejudicial para a tua empresa economicamente falando, né? Então, primeiro ponto, a questão do OBT. Nos OBTs FRIs, você não tem essa gama de serviços, né? Você tem eu brinco que é um carro básico, né? Então, assim, ele faz o básico do básico. Quando você trata de empresas pequenas, então empresas que compram 3, 4 viagens por mês, até mesmo 15, 20 viagens, ok, vai funcionar bem. A gente atende clientes hoje que tem uma média de 1.400, 1.500 viagens mês.
Então, assim, um sistema básico desse não dá, Meu Deus. não aguenta. Então, a gente hoje tem esses Entendi. dois principais sistemas que eu te falei. Segundo E esse ponto, sistema tem um ah, custo. Esse tem sistema um tem um custo, custo para a empresa contratar. exatamente, Tá. e um Então, custo beleza. relativamente alto, né? Então, a gente tem custos elevados de sistema e tem toda a parte de tecnologia por trás. Por exemplo, plantão emergencial 24 horas, também você tem que ter. É, outra questão de Então, isso que eu queria te perguntar, até inclusive, sobre o plantão. Isso era um ponto até que eu ia te perguntar. Como é que funciona? Porque vocês têm que ter esse plantão 24 horas, né? Tipo, se o cara tá lá e deu um rosco lá na viagem dele, alguém tem que atender ele. A gente no lazer, a gente mesmo faz aqui, atende, fala com a operadora, consolidadora, enfim, e resolve. E aí, esse plantão, você tem que contratar uma pessoa para ter especificamente ou existem terceirizados hoje? terceiros. E Hoje tem duas funciona? grandes, perfeitamente. A gente tem uma central, na verdade, uma central física, ela fica em BH, por exemplo. Todas as ligações são gravadas e monitoradas, e ali por ela a gente consegue ter todo um SLA de atendimento, as pessoas têm acesso direto ao GDS nosso. Então, por exemplo, o GDS, a gente tem que utilizar licenças próprias, senão não dá para, por exemplo, utilizar a versão online. A gama de serviços que a gente tem que rodar no GDS acaba sendo muito maior, né? Então, acaba E tendo o um GDS volume também tem bastante um alto. custo, né, para contratar. Tem também. Então, assim, tudo tem custo. E um ponto interessante, que é interessante a gente trazer, é que qual é a grande diferença do lazer corporativo? Eu com a Kelly, a gente já se conhece há muitos anos, então a gente já discutiu muito isso, que é a questão da rentabilidade. Então, assim, a rentabilidade do lazer, ela é infinitamente maior do que do corporativo. Mas a quantidade de vendas do lazer ela é infinitamente menor do que o corporativo. Ou seja, Sim. no corporativo a gente trabalha no giro e no lazer você atende na qualidade de cada pacote. Então você tem um número menor de vendas, porém você tem uma rentabilidade maior de transação por transação. Se a gente for É, pensar nesse sentido. são vendas mais trabalhadas, enquanto o Exatamente. corporativo é agilidade, né? Quanto mais rápido você for, melhor atender aquele cliente, você já passa para o próximo e aquilo ali está garantido. Eu lembro que quando eu comecei no turismo, um tempo atrás, assim, as empresas que eu trabalhei, elas gostavam muito de ter essa parte do corporativo, porque falava que era o fixo da agência, Esse né? Que é o que pagava a conta. exatamente. O que é a diferença do corporativo para o lazer? É justamente também que o corporativo tem venda todo dia. Então, assim, a gente discute contratos. Então, a parte de prospecção, você fecha contratos. Você tendo um bom atendimento, você tem ali contratos por 2, 3, 7 anos. Eu tenho clientes hoje que estão há 13 anos com a gente já. Então, todo dia você tem vendas. Agora, se você pegar os teus clientes de lazer, quantas viagens, o maior cliente que você tem, quantas viagens ele faz por ano? Tem 5 viagens, 6 viagens ao ano, vamos pensar. É, Então, assim, a tua carteira de clientes ela tem que ser muito maior tem que do ser que o do maior. corporativo. Para você Sim. ter um giro e conseguir pagar suas contas mensalmente. O corporativo ele é mais perene, então você consegue ter uma previsibilidade anual. Então, eu vi algumas pessoas ali que estão na live, ali tem até 2 sócios nossos aí, entre eles um é o CFO nosso, então ele bateu o olho ali, ele consegue ver exatamente quanto que a gente vai ter de receita no ano se não entrar nenhum cliente novo. Então a gente tem um turnover muito baixo Hum, de clientes, então a gente consegue projetar o ano. Então eu tenho a projeção até o final do ano o que vai acontecer já. No lazer não tem como, porque como é que você vai saber se aquelas pessoas vão viajar ou não, e ainda mais no momento tão instável que a gente está, de pandemia, de alta dos preços. Então, assim, se você pegar um exemplo prático, esse é o legal do home office. Tem uma visita aqui que estava brincando com o cachorro. Então, assim, o que a gente entende? Que no corporativo você consegue ter essa previsibilidade. No lazer, por exemplo, uma passagem para São Paulo está R$ 1.200. O que a pessoa do lazer fala? Não, putz, veja semana que vem, veja 2 dias antes, veja 2 dias depois.
O corporativo pode estar 5 mil, o cara fala, cara, eu tenho que ir, emite a passagem. Tá caro, eu vou fazer o quê? Tá, Fábio, tem umas perguntinhas aqui, mas antes de responder as perguntas, eu só queria te perguntar uma coisa Dá antes. um oi lá. Aliás, oi, neném. Oi, que bonitinha. Então, assim, antes, deixa eu só falar, pessoal, você que está aí na nossa live, nós estamos falando sobre turismo corporativo. O Fábio, ele é um empresário, dono de uma empresa que só atende, de uma agência que só atende empresas. Ele está trazendo aí, olha, dicas de ouro para quem está iniciando e quer ingressar aí nesse mercado. Aí, o que eu queria pedir para você? Já pega o aviãozinho e chama mais gente para essa live, porque eu tenho certeza que é um conteúdo muito relevante e é bem difícil conseguir marcar com ele, gente. Vamos aproveitar esse momento. Se você tiver dúvida, já vai escrevendo aqui também, que a gente vai tirando. Eu tenho uma outra dúvida também, antes da gente responder as dúvidas que estão aqui, que é o seguinte, sobre a equipe. Tem que ter uma equipe grande também, né, Fábio? Não dá, por exemplo, eu e mais uma pessoa só, né? Não, hoje, por exemplo, a gente tem uma equipe de 25 pessoas na agência. E crescendo. Então, a gente tem hoje 3 bases, né? Então, hoje tem colaboradores nossos em Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, já. Olha que bacana. E, assim, qual é a grande diferença? Tudo vai variar conforme você vai conseguir trabalhar no online ou no offline. Então, assim, se você tem empresas menores que te pedem tudo por telefone, e-mail, você precisa de uma equipe maior. Se você conseguir colocar elas mais via OBT, mais online, aí, obviamente, com menos pessoas você consegue estar trabalhando também. Basicamente, você tem... hoje a gente tem um cálculo na agência justamente. Entrou um cliente novo. E aí, quantas pessoas eu preciso para atender o cliente? Então, assim, hoje a gente já tem uma fórmula pronta, então eu consigo te repassar qual é o tempo de SLA que eu vou demorar para responder esse cliente e quantos consultores eu preciso para atender esse cliente também. E, Olha, até como a gente falou no início, não é porque é um atendimento mais ágil que ele é um atendimento menos qualificado do que a parte de lazer. Qual é a grande diferença? Você faz algo que, no geral, você basicamente faz a emissão do aéreo, reserva de hotel, reserva do carro, que seja, e mais os transfers, enfim, todos os serviços, mas você não vai marcar assento, por exemplo. Quem vai marcar assento é o próprio passageiro. Você não vai fazer o check-in, quem vai fazer é o próprio passageiro, exceto para os VIPs. Hoje a gente tem uma célula exclusiva para VIPs, que aí sim o atendimento é diferenciado e mais artesanal, menos automático. legal. Então, Fábio, vamos responder essas perguntas aqui. Olha só, então o pessoal está perguntando aqui. Repetir quais que eram os programas mesmo, os sistemas? E qual o nome dos Reserve, sistemas OBT? então é o Tá. Reserve e o Uhum. Argo It. Argo e IT são os OBTs. São os dois principais. Argo It é um deles e Reserve é o segundo OBT. Tá. Entendeu, gente? Hoje tem um Reserve, terceiro, Argo e IT. hoje tem um terceiro OBT que a gente até é homologado também, mas aí você tem que ter uma solicitação, é algo um pouco mais complexo, né? Para você ter essa solicitação, que é o SAP Concur, né? Então não é para todas as agências que tem o SAP Concur, não é só você comprar, não é um produto de prateleira, né? Então, pela Uhum. nossa Global, a Global tem hoje o SAP Concur que a gente pode estar até utilizando. Hoje a gente não utiliza para nenhum cliente, mas o Argo Reserve a gente tem 50% das transações em cada um. Tá. Então, é esses sistemas mais o GDS, né, gente? Precisa de Mas agilidade GDS. para poder ali montar os voos, tá? A Carla tá perguntando aqui como que poderia realizar de forma mais assertiva a prospecção de clientes corporativos. Carla, isso daí eu brinco que no início, quem está começando, isso daí é igual vender Barça. Você vai batendo de porta em porta. Então, assim, é complexo. Então, a maior vitrine para você são os clientes que você já tem na casa. Então, é o bom atendimento que você faz que vai gerar novos clientes. Então, essa é a base de tudo. Porém, LinkedIn é uma boa aposta para você fazer. Uhum. E associações comerciais também. Então, você consegue filtrar a quantidade. Outro ponto também, você pode filtrar via valor econômico, jornais.
quais empresas estão crescendo. Então, você pode ir na região da tua cidade, qual a região que é mais industrial, por exemplo, passear de carro lá e analisar as empresas. Eu fiz muito isso. Então, aqui em Curitiba, eu ia para o SIC às vezes e ficava o dia inteiro andando na frente de empresas e anotando o nome. Voltava para o escritório e prospectava. Hoje, claro, a gente tem uma base, 13 anos de agência, a gente tem uma base aí com mais de, no mínimo, uns 10 mil prospects aí que estão dentro do radar que a gente pode. Então, hoje, obviamente, não sai correndo atrás de placa de empresa, né? Mas, toda vez que eu viajo, olho uma empresa que está crescendo e falo, opa, esse negócio aqui parece ser interessante. E aí ainda está no DNA isso, né? Entendi. Ó, o Wilson tá perguntando aqui quais as barreiras das agências tradicionais possuem para competir com as Travel Tech. Tá. Eu acho, isso é opinião, Fábio, não existe o modelo melhor, a agência tradicional e a Travel Tech. Melhor dos mundos, a junção dos dois. Por quê? A agência tradicional, ela é especialista num atendimento offline e a Travel Tech é especialista no atendimento online. Então, a gente sentiu muito na pandemia que algumas empresas que tinham somente a parte de Travel Tech, o que acontecia? Precisava de uma remarcação, precisava de um cancelamento por causa de caso de Covid. E aí, como é que fazia? Não tinha online, era algo que fugia do sistema. Então, é tudo offline. E aí a parte do offline acaba sendo bem útil, né? Só que só no offline não dá, porque o custo que você tem para manter uma operação offline, ela é infinitamente maior do que o online. E o cliente, obviamente, não vai pagar só os FIIs de offline. Então, você tem que fazer uma cadência dos dois. Então, melhor dos mundos é a união dos dois cenários. União dos dois cenários, tá. Toda agência tradicional ela tem que ter um pouquinho de Travel Tech. Então, basicamente, a cada 3, 4 meses, a gente tem algum sistema novo na prateleira. Hoje a gente tem sistema de BI, tem sistema de bilhetes não voados, tem os OBTs, tem ERP. Então, assim, é uma infinidade de sistemas que tem ali. Mas por que eu digo que a gente não é uma Travel Tech? Que hoje é um nome que está na moda, todas as agências ficam falando, não, eu sou Travel Tech. Não, você não desenvolve sistema. Travel Tech é uma empresa que desenvolve sistemas para turismo. Não é somente, eu uso tecnologia, então eu sou Travel Tech. Não é bem assim. Então, hoje, a gente se considera uma TMC justamente por ter a junção dos dois, tanto a parte de tecnologia muito enraizada, mas também o atendimento offline de ponta. Tá, Fábio, você falou uma coisa aí que eu acho que é legal a gente esclarecer. O que é TMC? Travel Management Company. Então, Que qual isso é a significa? diferença de agência de Isso. viagem e Travel Management Company? Então, agência de viagem, a gente entende que é uma agência simplesmente a parte operacional, ou seja, emitir bilhetes, reserva de hotéis, locações de veículo, enfim, outras questões. TMC, ela é uma Travel Management Company, então ela faz uma gestão da parte de viagens. Então, não só a parte operacional, mas toda a parte de gestão estratégica. Então, a gente faz política de viagens, a gente revisa estrutura de fluxo de aprovação, client reviews para entender aonde o cliente está gastando, por que está gastando e como que ele pode economizar. Então, assim, outros serviços É a solução além da parte completa para as operacional. empresas. Não Exatamente. para a logística das viagens das empresas. Não é só ali eu vender bilhete ali. É uma coisa mais completa. Exatamente. Legal. Exatamente. Tá, e vamos ver, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. A Claudinha falando que amanhã tem treinamento comigo de EDS. Isso aí. Amanhã, gente, eu vou dar uma aula de sistemas, aproveitando aqui, tá? Vou ensinar a mexer um pouquinho. Vamos ver um pouquinho de EDS, um pouquinho de consolidadora, um pouquinho de operadora também. 10 horas da manhã, quem quiser, ainda não se inscreveu, me avisa que eu mando o link do Zoom. Então, Até um ponto voltando interessante do Pode falar. GDS que você comentou, e é uma dica só para não passar, Uhum. se especialize em um GDS. Não tenta querer entender de Sim. todos que não vai dar. Então, assim, se especializa em um. Hoje, por exemplo, eu sou especialista em Sabre. O que você quiser do Sabre, eu sei. A Kelly é especialista em Amadeus. Amadeus. Que precisar de Amadeus, ela sabe. E assim, Uhum. eu não sei nem onde que liga o Amadeus. Porém, os dois têm a mesma tecnologia. Sim. Então é legal.
Ó, então a Carla falou aqui que hoje eu faço isso para a minha advocacia. Bom saber. Ah, tá, que ela atende a advocacia dela, no caso, né? Tá. E aí, Fábio, o que mais você acha que é interessante a gente passar para essa galera aí que tá começando? Então tá, então quem tá começando, só para ver se eu entendi. A pessoa vai ter que fazer o boca a boca lá, né? Ligar para a empresa, tudo mais, oferecer o serviço dela, mas é legal ela pensar nesse conjunto por completo da logística, né? Da gestão toda que ela pode oferecer para a empresa. Os benefícios para a empresa e não só a questão ali de vender aéreo, vender hotel, que é o que a gente faz na agência tradicional. E aí, agora eu quero te perguntar uma outra coisa que é sobre a rentabilidade. Como é que cobra? Você cobra uma DUzinha ou cada um é diferente, cobra por mês? Como é que faz essa cobrança normalmente? Tá. Então, contando uma história curta para você, 2009, quando a gente abriu, a maioria das agências começou a cobrar DU, né? Então, tinha parte de comissão, colocava um percentual e tinha um negócio que a gente chama no corporativo que chamava-se de management fee. Então, você cobrava um percentual sobre o total da viagem. E a gente sempre entrou no mercado falando o seguinte: eu vou buscar uma gestão para reduzir teus custos. E aí entrava no contrassenso. Como é que eu vou pegar e cobrar por percentual? Quanto mais você gastar, mais eu vou ganhar. E eu estou falando que eu vou reduzir teu custo. Então, caía por terra, não tinha como. Então, desde o começo, a gente começou a trabalhar sempre com transaction fee. Então, a gente cobra uma taxa fixa por bilhete, independente do valor do bilhete. Se a pessoa comprou um valor de 100, um bilhete de 100 reais ou de 10 mil reais, a taxa nossa é exatamente a mesma. O que varia para se cobrar essa taxa? Ah, então vou chutar aqui 30 reais para todo mundo. Não, você vai cair por terra. Tem 3 pontos básicos que você precisa para montar um preço. Primeiro, volume. Quanto maior o volume, menos a pessoa vai pagar por transação. Segundo, forma de pagamento. Se é cartão, se é faturado. E o terceiro, qual é a forma de solicitação? Se é via OBT ou se é via e-mail. Ou telefone, WhatsApp, enfim. Entendi. Interessante. O nosso acaba sendo geralmente fixo, né? Então acaba ficando até mais fácil a questão de gestão da empresa, né? Tá. E, gente, vocês têm mais alguma dúvida para falar com o Fábio? Vamos aproveitar esse tempinho. E você, Fábio, quer complementar com mais alguma informação que você acha que é útil para as Sim, pessoas? na, na parte do corporativo, assim como no lazer, a base de tudo é treinamento. Treinar, treinar, treinar infinitamente. Eu, essa semana, por exemplo, estava em São Paulo, num dos maiores eventos que tem de turismo, que é o Fórum Panrotas. Então, pegando as tendências de mercado, o que está acontecendo, quais são as novas tecnologias, o que está acontecendo no cenário macroeconômico. Então, no corporativo, diferente um pouco do lazer, cara, eu tenho que entender o que está acontecendo na guerra, eu preciso entender o que está acontecendo com a alta do petróleo. Por quê? Tudo isso vai influenciar nas empresas, influenciou nas empresas, influencia nas viagens. Então, assim, básico. Outra questão é participar de eventos. Então, assim, você tem que estar conhecido, você tem que estar presente, né? Então, agora, por exemplo, em agosto tem o GBTA, que é a maior convenção global de viagens corporativas. A gente vai estar lá, vai ser em San Diego. Então, assim, você tem que estar presente em todas as questões, fazer treinamentos. Então, tem no mínimo 3 escolas sensacionais no Brasil que dão treinamentos voltados para viagens corporativas. Ah, é? Eu nem sabia que tinha. Tem, Não tem sabia. 3 escolas muito boas. Não vou fazer um merchan aqui, que eles não estão me pagando nada, que eu não vou sair jogando. Mas quem quiser pesquisar, por exemplo, até mesmo na própria LAGEV, que é uma associação latino-americana de gestores de viagem, tem conteúdos excelentes. Academia de Viagens também tem conteúdos excelentes. P-Linkers, que é daqui de Curitiba, tem conteúdos excelentes da parte de viagens. Então, assim, treinamento sem parar. E outro ponto, vocês têm que cuidar demais, pelo amor de Deus, cuidem disso, a parte de gestão de risco. Então, se você sai abrindo crédito de faturamento e você não cuidar e não tiver um lastro, você quebra em menos de 2 meses. Então, assim, cuidado. Então, É. a maioria das empresas pedem 15, 20 dias de prazo para pagar, e a Kelly sabe bem que as consolidadoras, hotéis, etc., dão 10 dias para pagar, 12. Então, você já tem que fazer uma bancagem. Se você não cuidar desse volume
e uma fatura atrasa desse cliente, você está ferrado. Então, se você for pagar juros de banco, você está morto. Então, mas sabe que o meu medo de trabalhar, sempre fugir um pouco do corporativo, foi por conta disso? O meu medo de trabalhar com corporativo foi por conta disso, porque eu vi, quando eu era executiva de contas da Tourlines, né, a operadora, eu visitava muitas agências, e eu vi muitas agências quebrando, fechando por conta de golpe de empresa, né, que acabou fechando e não pagou, e a pessoa não tinha como pagar o fornecedor. Então, tem que realmente tomar muito Exatamente. cuidado. Então, assim, cuidar com risco. Então, análise de Serasa, ana- análise de mercado, de quem que da onde veio esse cliente, qual que é o histórico de pagamento, e não, nada é muito fácil. Então, assim, aquele cliente que você vai prospectar, tudo tá bom, tudo tá barato, desconfia. Então, assim, cuidado, vai com calma, sem sede ao pote, senão dá problema. E isso eu falo por causa própria, a gente já passou por isso. Lá no começo, você está desesperado atrás de contas, você vai visitar o cara, não, tá ótimo, não, a gente não tem problema, pode cobrar um valor até a maior, tá tudo certo. Aí você fala, cara, tá bom, tá tão fácil assim, né? Tudo é tão difícil e esse tá tão fácil. Dito e feito. Passa 1, 2 meses, você acaba tomando o golpe, né? Mas não dá para desistir, né, Fábio, com desafios, né? Não, Com essas adversidades, porque senão você não estaria onde você está hoje, né? Aí, com desse certeza. tamanho, olha só, gerando emprego para tantas pessoas, né? Fazendo tão bem para toda a nossa cadeia. Então, eu acho que a gente tem que Sim. pensar que tudo vai ter risco, né? Tem que tomar cuidado, mas É, também não e, pode desistir, né? e um ponto bastante importante, assim, é possível para todo mundo, seja corporativo, seja lazer. A única coisa que você tem que ter é boa vontade e perseverança. Então, assim, você tem que ter uma disciplina e saber que o que você faz é extremamente bem feito. Então, se a gente pegar 2009, eu comecei sozinho, então não tinha sócio, não tinha ninguém. Depois a gente foi crescendo e hoje a gente está aí com 25 pessoas, tem um faturamento bem considerável, mas não foi nada tão simples assim. Então, assim como a Kelly, eu comecei bem de baixo, comecei de estagiário em agência, passei por todos os pontos, e assim, é possível? Só que assim, é muito trabalho. Diferente da gente, né, Kelly, que não tinha a conta gorda para começar um empreendimento, você tem que tomar muito mais cuidado e saber como fazer. Sim. Então, claro que depois que você olha para trás, você fala, nossa, sensacional, deu tudo certo, tá dando certo, ainda tem uma longa trajetória aí que a gente pode crescer, mas é questão de disciplina e bom trabalho. Basicamente, quem está pensando em iniciar no corporativo, o que, que eu aconselho? Vai trabalhar antes em alguma grande TMC para você entender como funciona, pegar os detalhes que só na operação você aprende. A Kelly também se formou em turismo, assim como eu, e pode falar de carteirinha também, que nem 30% do que você aprende na faculdade é o que você Não, aplica hoje. A maioria você aprendeu na a prática, no dia a maioria é dia, dia a na dia. batalha, e você vai aprendendo ali. Ô, Fábio, deixa eu te perguntar uma outra coisa. E agora, depois da pandemia, porque assim, o que eu ouvi falar aí, né, burburinhos do mercado, que agora a gente tá fazendo tanta coisa online, tanta reunião online, que as pessoas não precisam mais viajar, que as empresas não precisam de uma agência para atendimento. Isso aí caiu mesmo? Como que tá? Não, aumentou. E eu te digo por quê. Aumentou. Assim como a gente, o que que acontecia? A gente ia visitar um cliente corporativo. Então vamos supor, a gente tem clientes hoje Brasil inteiro. Mas dando um exemplo do cliente nosso de Fortaleza, por exemplo. Você saía de Curitiba, então saía 1 hora antes para chegar no aeroporto, mais 6 horas de voo, aí fazia uma reunião lá, mais 6 horas para voltar. Ou seja, uma reunião por dia. Hoje, o que que as pessoas fazem? De prospecção. Você faz a reunião pelo Zoom, então você aumentou, faz 10 reuniões por dia se você quiser. Então você consegue Uhum. aumentar a prospecção. E aí, quando você pega o funil de vendas, do meio para o fundo do funil, você aumenta muito mais a quantidade de visitas que você tem, porque lá no topo você alargou ele demais. Então, assim, a Entendi. quantidade de viagens ficou insana. O que mudou foi que não tem mais visitas de prospecção inicial, mas tem de meio para fundo de funil. Então aumentou absurdamente. Então, se você pegar
Hoje, a gente está batendo 40% a mais do que vendia no pré-pandemia. Por quê? Porque aumentou demais as viagens. Entendi. É, porque a Então, elas pessoa vai foram conseguir captar otimizadas. mais clientes e aí ela vai ter que, Exatamente. né, visitar para fechar o negócio, que é uma visita até melhor do que prospectar, né, o cliente. Muito legal. Sim, e assim, a gente é latino. Latino gosta de olho no olho, apertar a mão, fechar negócio, assim, é muito frio a questão do Zoom. Hoje, como eu queria que a gente estivesse no auditório conversando com todo mundo aqui, né? Mas você otimiza demais o tempo. Então, você consegue fazer essa prospecção inicial ali pelo Zoom ou outra ferramenta online, e do meio para o fundo você vai pessoalmente. Legal. Gente, é isso então? Vocês têm mais alguma dúvida? Tá todo mundo quietinho agora? Fábio, então eu acho que é isso, né? Assim, eu te Até agradeço o por esse Wilson momento. tá mandando ali, que é o coração da Ah, é. firma, né? Justamente, o caixa é rei, né? Então, assim, se a gente pensar no período de pandemia, se não Isso. fosse uma gestão extremamente eficaz do financeiro, possivelmente a gente não estaria aqui conversando. Então, assim, o caixa é a base de tudo. Você tem que controlar aquilo de uma forma extremamente eficaz. Imagino, nossa. A gente fazer a gestão da nossa vida pessoal já é difícil, imagina de uma empresa desse tamanho, né? Tem que ter Sim, uma equipe boa, tem que ter as coisas bem organizadas, né, Fábio? com certeza. A pessoa precisa aprender muita coisa, eu acho, para entrar nesse mercado, né, de corporativo, né? Tem muitas vertentes que a pessoa precisa aprender para realmente dar certo. E eu acho que Sim. também uma coisa que é bacana é começar a abordar clientes pequenos, talvez, né? Nesse primeiro momento. Não querer galgar uma coisa muito grande, porque às vezes a pessoa não tem nem estrutura para poder atender todo mundo, né? Não, com certeza. Se você, por exemplo, pegar uma empresa que tem 4, 5 viagens ao mês, mais ou menos, você vai conseguir dar um atendimento muito mais personalizado, porque você só tem aquela empresa para atender. Então, é um nicho que você pode abordar, que é justamente pequenas empresas, PMS. Então, assim, você não tem tanto a questão de gestão de viagens, você não tem uma política de viagem tão complexa, você pode fazer com um ABT mais simples. Então, assim, empresas pequenas é muito mais fácil. Os desafios vêm de empresas de médio e grande porte, então a gente atende empresas, por exemplo, de grande porte, que é uma complexidade muito grande. Você tem atendimentos globais, você tem que atender em outras plantas fora Brasil, tem a questão de compliance, questão de OBTs extremamente robustos que você tem que colocar, políticas de duty of care agora com o Covid, a pessoa volta, não pode voltar para a empresa, como é que você faz? Você tem que dar esse apoio do que fazer. Então, assim, o buraco Muito é mais detalhe, embaixo, né? né? Então, É exatamente. muito Então, detalhe. empresas de pequeno porte pode ser uma boa saída para iniciar. Que legal. Que legal, gente. Olha, obrigada aí vocês por essa noite, por essa participação. Obrigada ao Fábio pelo seu tempo, né? Por esse bate-papo. Eu acho que é muito válido, esclareceu muitas coisas. Assim, para mim, esse mundo corporativo é um mundo bem diferente da minha realidade. Não é um mundo que eu desejo mergulhar de cabeça, porque é muita coisa. Muita coisa que ele falou ali, tipo, é muito chinês para mim, esses termos principalmente. Mas assim, eu acho que o mercado tá aí para todo mundo. A gente precisa. Meu papel aqui é trazer sempre essas informações para vocês, né? Para quem tá iniciando, principalmente, para ver, até para escolher, né, Fábio? Porque assim, ó, às vezes a pessoa acha que é uma coisa. De repente ela vê, poxa, mas eu não tenho essa estrutura ainda, talvez não seja para mim. É legal trazer essa realidade, né? E até só para a gente concluir essa questão também, assim, mercado ok, tem para todo mundo, né? E o que a gente faz hoje na Estábia, porque o lazer sim está extremamente aquecido, né? Também. Então, assim, mas não é o nosso core business, né? O nosso core business é o corporativo. Então, hoje, a gente tem uma outra empresa no grupo, né? Que é a Ztravel, que é justamente para a parte de lazer. Então, são DNAs diferentes. A Z ela atende lazer, ela atende corporativo. Quem atende o corporativo é estável. São mundos diferentes, estruturas diferentes, layouts diferentes. Então, assim, procure você se especializar em um nicho.
Não tenta abordar, eu vou abordar desde viagem pet friendly até viagens de luxo. Cara, não vai dar certo. Pensa em alguma coisa e foca nisso. Pode ser viagens, excursões terrestres, pode ser lazer, turismo religioso, corporativo, enfim, tem uma infinidade de meios, né? Mas você tem que focar em um e seguir e ser especialista justamente no que você faz de melhor. Legal, isso mesmo. Então tá bom, gente. Então, pra gente finalizar, é isso. Fábio, obrigada mais uma vez. Quem tiver alguma dúvida, tem o arroba do Fábio ali. Podem seguir ele, mandar mensagens também. Ou podem mandar para mim também. A gente vai conversando, vai trocando ideia. E quem sabe vamos fazer um próximo bate-papo, né? Fazer um evento maior, talvez, um treinamento, né, Fábio? Vamos estruturar alguma coisa pro pessoal que eu acho que a galera vai gostar. Não, com certeza. Obrigado pelo convite. Sempre é um prazer estar conversando contigo. E o que vocês precisarem, estou à disposição, podem me seguir. Apesar de não ser um big influencer como a Kelly, às vezes, raramente, no Natal ou no Novo eu entro no Instagram, mas quem quiser, depois pede para a Kelly meu WhatsApp, que o WhatsApp eu respondo mais rápido. Então tá bom. Gente, obrigada. Um Obrigado. beijo, um ótimo final de semana para você, para todo mundo que estava aí com a gente. E amanhã, 10 horas, eu espero vocês. Quem quiser participar do treinamento, me avisa que eu vou mandar o link do Zoom, tá? Então eu vou mostrar para vocês o que é o GDS, sistemas de operadora e sistemas de consolidadoras. Beijo. Perfeito. Obrigada, Obrigado. Até Fábio. mais, Kelly. Até mais. Tchau, tchau.